Bom, esse diagnóstico começou em 2021, né? E ele traz os dados do período de 2022 a 2024. Né? Ele tem como objetivo, inicialmente, né, como objetivo geral, conhecer a execução das medidas socioeducativas em meio aberto no Espírito Santo. A gente fala isso por quê? Porque nesse período, lá atrás, né, em 21, um pouquinho antes, a gente, assim, pouco sabia sobre o meio aberto no Espírito Santo. Eu digo pouco para não dizer nada, tá? Então, assim, pensando nisso, foi que a gente, né, sentiu essa necessidade de conhecer como se dava a execução das medidas em meio aberto no Espírito Santo. E aí, paralelo a isso, como objetivos específicos, né, subsidiar o promotor de justiça com as informações acerca da execução das medidas em meio aberto, identificando as fragilidades existentes. E também, né, traçar um panorama da execução das medidas, né, identificando avanços e retrocessos. E é isso que a gente vai buscar mostrar aqui hoje, já que a gente tem um período aí de 3 anos, né? A metodologia consiste na coleta, análise e sistematização dos dados quantitativos lá do formulário de inspeção anual do sistema de resoluções do CNMP, né, referente aos anos de 22 a 24, só lembrando que foram extraídos e contabilizados dados de 85 formulários, tá? Que é o número de serviços que executam a medida socioeducativa aqui no Espírito Santo. Doutor Márcio, assim, deve estar achando que o nosso trabalho aqui é fichinha, né? Porque, comparando com Minas Gerais, nós temos 78 municípios e 85 serviços, né? E também compôs a nossa metodologia o estudo e análise dos marcos regulatórios e marcos legais. O que nos revelaram esses dados, né? E antes da gente ir diretamente aos dados, né, é importante citar as fontes, né? Nesse caso aqui, como eu já disse, o sistema de resoluções do CNMP, né? Nós também buscamos dados junto à CETADES, né, que é a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social aqui do Espírito Santo, né? Fizemos contato com a CETADES e acessamos também o painel BI da CETADES de 2023 e buscamos dados também junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social na aba do SUAS Web, tá? E também alguns dados vieram do apoio técnico prestado aos promotores de justiça, por nós, equipe técnica do CAIJ, aos serviços de meio aberto. E aí eu queria só fazer uma correção, porque esse foi o arquivo anterior, foram, ao todo, 16 atendimentos, tá? Não 11. Bom, esse, para nós, é o dado mais impactante. Por quê? Eu preciso fazer uma breve contextualização a respeito desse dado aqui. Esse dado, serviços sem admissão de adolescentes nos últimos 12 meses. Né? Isso significa que foram serviços que ficou 1 ano ou mais sem entrar nenhum adolescente. Nós, quando começamos esse diagnóstico, né, lá atrás, alguns dados já eram esperados, como, por exemplo, fragilidade das equipes técnicas dos municípios, né, precariedade dos vínculos de trabalho dessa equipe, que gera muita rotatividade, falta de capacitação, de qualificação das equipes. Só que aí a gente se deparou com um dado que nos impactou muito, que foi esse número expressivo de serviços
sem receber adolescentes por 1 ano ou mais. E olhando esse gráfico aí, mas assim, por outro lado, a gente pode observar pelo gráfico que esse número tem caído, felizmente, né? Então, doutora Valéria, a senhora que ficou muito preocupada à época, né? Em 2022, que é essa barrinha amarela, nós tínhamos 39 serviços zerados de adolescente, o que corresponde a 48%. Em 23, que é o azulzinho, esse número já caiu para 33 serviços, totalizando 39%. Em 24, que é esse ano, caiu mais um pouquinho. Então, nós temos hoje 29 serviços sem atender meninos pelo menos há 1 ano, né? Que dá um total de 34%. Então, assim, ainda são números assim que inspiram uma certa atenção, mas o que nos deixa assim um pouco mais assim animados é que esse número ele tem caído, né? Então caiu 9% de 22 para 23 e 5% de 23 para 24. Continuando, um outro item que nos chama atenção nesse diagnóstico é a questão do encaminhamento da guia de execução para o serviço que executa a medida, né? Se essa guia é encaminhada antes ou concomitantemente à apresentação do adolescente, ou seja, quando ele inicia o cumprimento da medida. E essas primeiras 3 barrinhas aí está agrupado por resposta. Então, veja bem, em 22, né, nós tínhamos como frequentemente, que é o que a gente deseja, né, 71,6%. Em 23, esse número já aumentou, né, para quase 80%, e hoje, em 24, nós estamos com 85%. Então, sim, essa questão da guia de execução tem melhorado, tem caminhado bem. E aí, as outras respostas, né, o raramente tem se mantido, e o nunca, que é uma resposta inversamente proporcional, né? Se o frequentemente aumenta, o nunca, ele, né, obviamente, acaba caindo também. Então, esse é um dado também que houve uma melhora. Outro dado também que houve uma melhora foi na inscrição do programa, né, de atendimento no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vejam bem, também está agrupado por resposta, né? Então, que tinha inscrição no Conselho, lá em 22, eram 43% dos serviços. Pulamos para 53% em 23 e para 64% em 2024. Então, assim, esse número também é muito importante, é bastante expressivo e, né, se o sim aumenta, o não cai, né? Né, uma relação inversamente proporcional. Então, e temos alguns números aí aguardando resposta do CMDCA que está em apreciação, né? Então, o mesmo ocorre com o projeto político-pedagógico, que é um importante instrumento, né, que muitos serviços, assim, logo quando a gente começou lá atrás, né, esse diagnóstico, em 21, 22, apenas 21% tinham um projeto político-pedagógico e 65%, né, que é a barrinha amarela do meio, 61%, ou seja, mais da metade, não tinha o projeto político-pedagógico. E aí hoje esses números foram crescendo favoravelmente, ou seja, né, em 23 pulamos para 36
por cento de serviços com o projeto político-pedagógico e, né, em 2023, quase 50%, ou seja, a metade dos serviços. Então, esse também é outro impacto positivo que a gente constatou, né, ao longo desses anos aí, que a gente acredita que seja fruto também desse trabalho das inspeções, né, da fiscalização. Em relação à existência de equipe ou técnico de referência exclusivo para as medidas, né, não houve muita alteração, né, entre esses anos. A gente tem, basicamente, aí, arredondando os números, a gente tem em torno de 70% dos serviços sem equipe técnica exclusiva, o que se justifica porque a maioria dos municípios, né, do estado são de pequeno porte, 80%, né, são de pequeno porte, que vai até 50 mil habitantes, né, e que até 10 adolescentes não é obrigado a ter equipe técnica exclusiva, né? Então, esse número pouco variou. Em torno de 30% dos serviços é que tem equipe técnica exclusiva, que são municípios de médio e grande porte. Em relação à formação inicial, né, capacitação para os profissionais, né, também é um outro item que aumentou, né, consideravelmente. No início, nós chegamos o ano passado, né, doutora Valéria, a fazer uma reunião com a CETADES para ver de que forma a Secretaria de Estado poderia abraçar também essa demanda, né, de qualificar essas pessoas. Então, assim, nós tínhamos lá em 23 apenas 28%, né, de serviços que declararam existir a formação inicial. No ano seguinte, fomos para quase 40% em 23, e esse ano, em 24, estamos em 43%, né? São números, assim, eu diria, animadores, né? Embora ainda pequenos, baixos, mas animadores em razão de estarem subindo. A existência de celular institucional. Esse é um item assim, que a gente ficou bem atenta a ele, por quê? Justamente porque lá em 22, né, a maioria dos serviços não tinha celular institucional. Vejam lá, na segunda coluna amarela, quase 60% não tinha celular institucional. E os contatos eram feitos através dos telefones pessoais dos técnicos, né? Aí esse técnico saía do serviço, carregava todas essas informações, os contatos, ficava recebendo ligações aí depois de já ter saído do serviço, fora de horário de trabalho. Então, assim, esse foi um número que felizmente melhorou, né? Em 22, só 40% dos serviços tinha celular. No ano seguinte, pulou para 54%. Hoje estamos em 76,7%, né? Então, assim, um número bem animador. Alguns ainda não têm, que é um percentual, né, pequeno, mas que o objetivo é que todos tenham, né? Em relação ao encaminhamento dos socioeducandos para a aprendizagem ou cursos de formação para o mundo do trabalho. Esse número que vocês estão vendo logo depois, 7,3,2, é o número da pergunta no formulário da resolução no formulário do sistema do CNMP, tá? Nós extraímos esse dado de lá. Então, assim, esse número também melhorou, né? Ele, em 22 e 23, ele praticamente se manteve, né? 58, 59. Em 24, ele deu um salto considerável, foi para 68%, né, de encaminhamentos. Essa tem sido uma das dificuldades que os serviços
relatam quando nós fazemos reuniões, né, com as equipes, né, eles relatam justamente essa dificuldade de inserção do adolescente no mundo do trabalho, seja pela via do estágio, da aprendizagem, ou da própria colocação formal, né, no mercado de trabalho. Os números vêm melhorando. Existência de advogado nas equipes. Esse dado nós não temos de 22, né? Nós assim, né, praticamente não houve diferença, né, entre 23 e 24. Basicamente, assim, 55, 56% dos serviços tem advogado e, né, 44, 43% não tem, né? Pouco menos da metade. Mas, assim, a gente bate muito nessa tecla, por quê? Porque esse advogado, e quando a gente fala do advogado, não é exclusivo para a medida socioeducativa, tá? Porque a gente sabe que né, não haveria, assim, necessidade só para medida, né? Mas a gente fala de um advogado para atender o equipamento CREAS, que é um equipamento que lida principalmente com violações de direitos, né? Então, assim, como que você não tem um profissional, né, do direito na equipe, né, de um equipamento que lida com violações de direitos? Por isso que a gente bate muito nessa tecla da necessidade do advogado. Então, assim, esse número precisa melhorar. Existência de supervisão técnica da equipe também ainda é muito pequeno, e aí só uma ressalva que os serviços confundem muito supervisão técnica com inspeção, né? Às vezes eles respondem que tem supervisão que é feita pela vara da infância e pelo Ministério Público, né? Só que esses órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, eles fazem inspeção e não supervisão técnica, que tem um outro objetivo, que normalmente deve ser feito por alguém da gestão do município ou da gestão, por exemplo, estadual, no caso de haver um cofinanciamento. Então, assim, em relação à supervisão, embora tenha saltado, né, de 26 lá na primeira barrinha, né, para 35, mas ainda são números ainda bem pequenos, eu diria. Outro dado importante, deixa eu só pular para cá. Só um minutinho. Em relação, a gente gostaria de destacar em relação à medida da PSC, tá? A prestação de serviço à comunidade, né? A lei do SINASE, lá no artigo 13, parágrafo único, ela diz que o serviço que executa a medida socioeducativa tem que encaminhar semestralmente a relação dos órgãos e entidades credenciadas, das entidades credenciadas e dos orientadores à autoridade judiciária e ao Ministério Público. E isso, na maioria dos serviços, isso pouco acontece, né? Nós temos aí em torno de 30%, né, que encaminham contra 70% que não encaminha, tá? Então, assim, são números bem expressivos aí, né, que a gente precisa ter um olhar mais atento em relação à medida de PSC, né? Dando continuidade aqui, não, espera aí, aqui eu já falei, só um minutinho.
aqui, em relação à seleção e credenciamento de entidades. Veja bem, aqui nós temos quase que um meio a meio, né? Metade dos serviços fazem essa seleção e credenciamento de entidades, a outra metade não faz, né? Então, assim, esse é um dado que nos chama bastante atenção, porque a gente tem percebido uma certa fragilidade na execução da medida, especificamente da medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade, tá? Essa seleção e credenciamento, né, praticamente, assim, em metade não é feito, e menos da metade ainda é o envio para o Ministério Público, né? Continuando aqui. Tá. Caminhando aqui, né? Chega de falar de números, agora sim, já caminhando aqui para as nossas considerações, a gente gostaria de pontuar o seguinte: primeiro, a importância da medida socioeducativa, não só pelo viés sancionatório, mas também pelo viés protetivo, porque ela possui uma dimensão protetiva. O menino que está cumprindo uma medida em meio aberto, minimamente, ele é um menino alcançável pelo sistema de garantia de direitos, pelas políticas públicas. É um menino que vai ser acompanhado, vai ser encaminhado, a família também. Quando esse menino, quando ele não está cumprindo uma medida nenhuma, eu digo assim, que ele fica solto no sistema, porque ele já não está na escola. Então, assim, quem vai alcançar esse menino? O ato infracional. Então, quando ele, a partir do momento que ele cumpre uma medida socioeducativa, em meio aberto, por mais simplória que ela possa parecer, mas esse menino vai estar minimamente acompanhado, e isso daí já enseja uma proteção, né? As equipes técnicas reduzidas, né, que a gente tem se deparado com isso frequentemente, geralmente costuma ser assim, uma equipe mínima, um assistente social e um psicólogo para dar conta de todas as demandas do CREAS, que não são poucas, né? E aí as demandas de violência são as que sobressaem no CREAS, e acaba ficando as medidas em meio aberto assim um pouco escanteadas no tocante à sua execução mesmo, né? A um olhar mais qualitativo para a sua execução, né? A precariedade do vínculo de trabalho também dos servidores do município, né, que faz com que haja rotatividade, e aí, assim, a gente se depara com a questão do vínculo, né, porque é importante que esse adolescente, né, crie vínculo com essa equipe, né. A supervisão confundida com a inspeção, que a gente já citou, né, aqui é um ponto positivo, a ausência de CREAS em apenas 3 municípios, até o ano passado eram 4, então hoje a gente já diminuiu 1, então hoje são apenas 3 municípios sem CREAS, né? Como eu disse, como eu apontei, a fragilidade da execução da medida de PSC, a gente tem observado muito que o menino, muitas vezes, ele vai cumprir a PSC, ele é, assim, meio que, entre aspas, jogado para essa entidade que vai ficar por conta desse menino, e o CREAS meio que, assim, meio que se desobriga desse menino. Não estou falando que ele faz isso porque ele quer, não, gente, é porque, assim, é muita demanda, então, bem ou mal, esse menino está lá, está sendo atendido, está sendo acompanhado, só que existem atribuições diferentes da entidade que acolhe esse menino para cumprir a medida e do CREAS, que é o executor propriamente dito da medida. Então, assim, esse menino, o CREAS meio que assim, né,
o CREAS não vê esse menino ali no cotidiano, acaba assim, né, esquecendo desse menino no meio a tantas demandas, né? A dificuldade de credenciamento, né, dos profissionais de referência e orientadores para acompanhar o adolescente, né? Não há esse credenciamento. Então, assim, a gente percebe que a PSC precisa, assim, de um olhar mais atento, né? A incompatibilidade, muitas vezes, nas atividades executadas pelos adolescentes, e a gente coloca como sugestão esse material aqui, né, que está o link aqui, que é um material elaborado pelo MDS, específico para a PSC. Ele é um material curto, são 15 páginas apenas, mas que está assim, está muito bom. Ali nesse material consta, por exemplo, o que é desejável que o menino faça na PSC em termos de atividades, o que é proibido que ele faça, né? O que ele pode fazer. Então, assim, está um material excelente. A gente até sugere que, né, talvez as promotorias imprimam esse material, tá? É um material curto, 15 páginas, e encaminhe, né, para o CREAS, para os serviços que executam a medida, porque eu acho que, assim, melhor do que passar um link é você materializar esse material ali na mão das pessoas, para eles verem que existem essas orientações e o material está excelente, né? E aí, como sugestões, né, intensificar a aplicação das medidas em meio aberto, né, dentro do que for possível, solicitar e requisitar, né, que os serviços que executam a medida apresentem, né, os instrumentos metodológicos, que é o PPP, Projeto Político Pedagógico, e o Programa de Atendimento, além da inscrição no Conselho da Criança e do Adolescente, mesmo que o município já tenha dito que tem e tudo, mas vamos pedir para ele apresentar esse documento, sabe? Eu acho que é sempre importante a gente mostrar que a gente está atento a isso. E solicitar também, né, que os serviços que executam a medida encaminhem semestralmente a relação dos órgãos e das entidades credenciadas e dos orientadores, né, a autoridade judiciária e o Ministério Público, conforme o artigo 13, parágrafo único do SINASE. E por aqui eu vou encerrando minha fala, né, cumprindo meu tempo aí e me colocando à disposição para qualquer dúvida ou pergunta ou comentário. Muito obrigada.